Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O evangelho desta quinta-feira vai fundamentar o primado de Pedro, que inclusive nos permite dizer que ele é o primeiro Papa da Igreja Católica. Quando Jesus diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus está sendo bem claro. Jesus está dizendo que esta pedra, que será alicerce, onde ele, por cima, construirá a sua igreja, esta pedra é Pedro e os apóstolos. Está na carta aos Hebreus que os apóstolos, que os profetas seriam fundamentos desta igreja. Não podemos jamais dizer que Jesus estava dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, indicando um pedregulho, um terreno, um pedaço de chão naquele local. Em nenhum momento isso pode ser possível. Em vários idiomas, latim, hebraico, grego, Pedro e pedra estão se equivalendo nesta frase. Tanto que em João 1,42, Pedro tinha como nome Simão. Neste momento, em João 1,42, João é bem claro ao descrever esta cena. Jesus olha fixamente para Simão e diz: tu és Cefas, ou tu és Pedro. É o evangelho de João, lá no início, no momento em que Jesus muda o nome de Simão para Pedro, confirmando estes versículos de Mateus 16, do evangelho de Mateus. Jesus está dando a liderança espiritual visível da igreja para Pedro e seus sucessores, para o primeiro Papa e seus sucessores. Ele seria pedra fundamento, enquanto Jesus continuaria a ser o chefe invisível da igreja, a cabeça da igreja e a pedra angular da igreja, que não é a pedra fundamento, não são sinônimos. Pedra alicerce, pedra fundamento fica embaixo da construção, sustentando a construção. Pedra angular, cabeça da igreja, fica no alto. A pedra angular era aquela pedra irregular que era colocada no alto, segurando o telhado e finalizando a construção. Jesus é o líder invisível, é a cabeça da igreja, é a pedra angular, é a luz do mundo com letra maiúscula. Pedro e os apóstolos são alicerces, fundamentos, estão sustentando
a construção por debaixo da mesma. Pedro, quando se entrega ao Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele se entrega aos seus próprios ímpetos humanos, às suas paixões, ele tenta evitar que Jesus dê a vida pela humanidade. E, obviamente, Cristo responde: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. O mesmo homem, sendo pedra fundamento, quando se entrega à graça divina, quando com fé e humildade se entrega a Deus, e pedra de tropeço, quando se agarra à sua humanidade e se entrega às suas próprias fragilidades. Tanto que todo Papa deve se confessar constantemente. O Papa é infalível quando fala de forma ex cátedra sobre assuntos de fé e de moral, mas em sua conduta pessoal, nas suas conversas coloquiais, cotidianas, na sua vida diária, ele é um ser humano como nós, que luta para alcançar a vida eterna de mãos dadas com Jesus. Nós estamos fazendo isso também? Nós estamos nos entregando à graça de Deus e rejeitando a nossa própria vontade? Reflitamos sobre isso. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.